Olá, esse é mais um vídeo sobre o Camel. Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco sobre a anotação de tipo e os tipos base em OCaml. Esse vídeo vai ser dividido entre duas etapas, a etapa das anotações e a parte dos tipos. Se você já sabe como usar strings, ints, floats em Python, JavaScript ou qualquer outra linguagem que você já usou na vida e se sente confortável, é claro, é bem seguro que você pode pular a segunda parte desse vídeo. Eu recomendo que você assista a parte de anotações de tipo, porque eu vou usar essa sintaxe no resto dos vídeos. Se você já usou uma linguagem como C, Java, que tem uma checagem de tipos no tempo de compilação, você está acostumado a escrever explicitamente o tipo de cada expressão, né? Você escreve int x igual a 1 em C, coisas desse tipo. Java tem todas aquelas coisas bem grandes, que dão várias linhas de código só de boilerplate. O Camel também tem uma tipagem forte no tempo de compilação, mas ao contrário de Java e C, raramente nós precisamos explicitar o tipo que nós queremos. A inferência de tipos em OCaml é bem forte e 99% das vezes ela vai conseguir fazer o trabalho dela muito bem. Só que, geralmente, para fazer o debugging do código ou para outras pessoas entenderem expressões complexas ou coisas meio convolutas, convém escrever os tipos das expressões que você está avaliando. E no 1%, ou talvez no 0,1% dos casos que a inferência de tipo fica confusa ou dá um erro, você resolve isso manualmente explicitando os tipos. Para explicitar o tipo de expressões simples em OCaml é bem fácil. Você bota o nome da coisa que você quer, entre parênteses, logo depois do nome digita 2 pontos e escreve o tipo. No caso, o x vai ser igual a 1, que é um íntegro. Então eu estou falando, olha, vai ser um íntegro e é igual a 1. Vale a pena reforçar que essa expressão aqui não faz nenhuma espécie de conversão. Se eu escrever, por exemplo, que isso aqui é um caractere, ele vai me dar um erro. Ele vai falar, olha, cara, essa expressão aqui tem um tipo íntegro, porque eu estou falando que ela é igual a 1, e eu sei que 1 é um íntegro, portanto eu inferi que o tipo de x é íntegro, mas você, programador, me disse que ela estava esperando um caractere. Então deve ter acontecido alguma coisa errada, né? E o programa não compila por causa disso. Então, isso aqui não serve para fazer nenhuma espécie de conversão. No caso de floating point, é a mesma coisa. A gente escreve float aqui. No caso de strings, também. E no caso de caracteres, o mesmo procedimento. A situação... Vamos conferir se compila. Compila. A situação é levemente diferente em funções. Se eu, por exemplo, criar uma função que a gente já utilizou outras vezes, que incrementa x de 1, a inferência de tipos de OCaml vai tanto adivinhar o tipo de entrada quanto o tipo de saída dessa função. E ela faz isso quase numa tacada só nessa expressão. Por quê? Ela olha que essa função inc é igual a 2 argumentos aplicados a uma função que espera 2 íntegros. Um dos argumentos já está definido. O outro argumento é um dos parâmetros da função. Então ele vai falar, olha, cara, se esse negócio aqui só pode somar íntegro, eu estou esperando que x seja íntegro. E eu vou além disso. Ele vai olhar, olha, não tem mais nada nessa expressão. Eu não tenho nenhuma conversão, eu não tenho uma chamada recursiva para outro negócio. E eu sei que essa soma aqui, essa função de soma,
Ao pegar dois números, vai também me retornar um íntegro. Portanto, o tipo dessa função é uma coisa que vai de íntegros para íntegros. Para a gente explicitar isso, nós temos que pegar cada argumento da função, do mesmo jeito que nós fizemos para aquelas declarações ali em cima, e escrever o tipo deles. Como aqui nós só temos um argumento, eu só faço isso. E para definir o tipo de saída da função, eu, no final da lista de todos os argumentos, escrevo o tipo de saída. Se eu quiser, por exemplo, uma função que soma 1 mais x mais y, e eu tenho um parâmetro y aqui, eu escrevo dessa maneira. Essa sintaxe é bem uniforme. Tem uma espécie de mini-língua, para descrever o tipo de listas e coisas mais complicadas. Tipos algébricos, árvores e outras estruturas. Nós precisamos de uma sintaxe levemente diferente, mas mesmo na sua diferença ela continua sendo uniforme no jeito que se aplica, né? Sempre vai ser entre parênteses com 2 pontos e as funções, a última coisa é o tipo de saída. Quando nós abordamos estruturas e data types algébricos, eu vou falar um pouco a respeito disso, mas não é um bicho de 7 cabeças. É perfeitamente compreensível. De anotações de tipos era isso. E agora é a parte sobre os tipos base em OCaml. O íntegro é um número, são os números inteiros, e em OCaml, para um sistema de 64 bits, os íntegros vão de... os íntegros têm 63 bits. Isso é uma questão um pouco esquisita de OCaml, mas tem algumas razões por causa do garbage collector do compilador. Ele faz o garbage collector ser um pouquinho mais rápido. E por ser um número de 63 bits ou de 31 bits, ele vai de menos 2 elevados a 62 até 2 elevado a 62 menos 1. No caso de sistemas de 32, é menos 2 elevado a 30 até menos 2 elevado a 30 menos 1. Raramente vai faltar números quando você for contar alguma coisa. 2 elevados a 62 é um número bem grande. Quase nunca vai ter problemas. Mas se um belo dia você precisar trabalhar com números muito complexos, muito grandes, desculpe, e de maneira rápida, sem ter que implementar suas coisas, o OCaml tem uma biblioteca chamada Zareth, que tem tudo isso já meio que pronto, você não precisa se preocupar. Do mesmo jeito, floating points são definidos por aquela norma da I3E 73, acho que é IEE 734. Eu acredito que essa seja a norma. Para escrever um número floating point, você tem duas alternativas. Você pode escrever ele dessa maneira, 1.0, ou você pode escrever ele com o exponente. Por exemplo, isso aqui. É bem normal, parecido com Python ou qualquer outra linguagem que você já utilizou. As strings são também bem basiquinhas. Você coloca qualquer coisa entre aspas e ele vai ser uma string. Os caracteres que você pode utilizar são relativamente limitados. Eles são o subset, acho que é o Latin 1, e só tem 8 bits, né? É possível fazer coisas com Unicode, mas você precisa de uma biblioteca extra para trabalhar com isso. Raramente a gente vai ter que se preocupar com isso, a não ser em português, que às vezes tem um acento, alguma coisa esquisita, mas eu acho que até no Latin 1 a gente consegue usar isso. Para trabalhar com strings, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada string. E você chama ela digitando string com S maiúsculo.
tem várias funções, mas nem tantas. Às vezes faltam algumas coisas e temos que implementar por conta própria. É um pouco chatinho, mas não é tão difícil assim, e também já tem bibliotecas de outras pessoas que fizeram em OCaml pra gente usar. Caractere acho que mais simples que uma string. Você coloca em aspas únicas a letra que você quer, o caractere. De novo, eles são bem limitados, só tem 8 bits, mas quebram um galho para 99% das coisas que nós vamos fazer. Também temos um outro tipo importante que eu acabei esquecendo de escrever aqui, que são os booleanos. Booleanos em OCaml são coisas que podem ser ou true ou false. E a gente escreve isso como bool, né, no caso. Ele pode ser ou true, com letra minúscula no começo, ou false. E eu acredito que o tamanho de um booleano em OCaml seja de 8 bits também. Uma coisa importante também é saber como converter de um tipo para o outro. Mais frequentemente nós vamos converter floats para ints e ints para floats e caracteres para numéricos, de alguma maneira. A biblioteca padrão de OCaml tem já meio que um padrãozinho para você seguir quando você quer converter qualquer coisa de qualquer coisa. Você escreve o tipo da coisa que você quer. Se eu quiser, por exemplo, íntegros para floats, eu digito int underscore of float. Em português isso quer dizer íntegro de um float. Então eu posso fazer int of float de 1 e vai me retornar um int. No caso, se eu digitar isso aqui, ele é um float. Da mesma forma, eu posso fazer isso com floats, strings, caracteres também, se você quiser pegar um valor da tabela, por exemplo. Se eu quiser saber qual que é o número equivalente ao A. 97. Isso é útil quando você precisa fazer alguma espécie de aritmética nas letras, criptografia, etc. E eu recomendo que você, quando faça os seus próprios tipos, use essa mesma sintaxe, esse estilo, quando for criar funções que convertam de um para o outro.